E hoje por aqui é dia do nosso quadro Plástica e Saúde e vamos falar sobre dois procedimentos, abdominoplastia e lipoaspiração com o Dr. Tiago Bodanese, que é médico, cirurgião plástico e vai tirar as dúvidas. Você de casa pode participar, que ele vai começar a conversar comigo a partir de agora e volta no próximo bloco também. Boa tarde, coisa boa te ver aqui no feriado, doutor. Boa tarde, que bom estar aqui novamente. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Doutor, para quem não conhece da cirurgia, o que é a abdominoplastia, o que é a lipo e, em conjunto, que benefícios a gente tem? Flávia, antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está em casa. Você está incomodada com a sua barriga ou incomodado? Por quê? Porque essa é a grande queixa que vem nos consultórios nos procurar para fazer a tal da abdominoplastia, lipoaspiração ou o que seja. É uma grande procura, Flávia, principalmente hoje, com as tecnologias, com a Lipo HD, com tudo isso, cada vez mais as pessoas estão procurando e conseguem melhorar essa parte do abdômen. Muita gente deixa de fazer atividades físicas, deixa de fazer, de ter uma relação social, deixa de pôr um biquíni, deixa de ir para a praia, para a piscina, onde for. Por quê? Porque está incomodado sim com a sua barriga, tanto homens quanto mulheres. Então, é muito importante essa informação, você de casa, prestar atenção que existe sim solução, principalmente para você que já teve filhos e para você que quer ter filhos também, porque essa é uma grande dúvida, né? Mas nada mais é do que a gente remover, Flávia, o excesso de pele e de gordura abaixo do umbigo. Isso chama abdominoplastia. E para você que já teve filhos, tem as estrias, né, é uma região muito comum, gente. Você depois teve a gestação, a barriga, ela sofre uma transformação, o corpo todo, na verdade, né? E essa transformação abaixo do umbigo, muitas vezes causa estrias, causa uma abertura do músculo, que não só abaixo do umbigo, mas pode ser aqui de cima, já esse músculo sofre essa alteração e pode ser que ele não volte. Algumas pacientes, Flávia, apresentam até hérnias próximo do umbigo ou em outras regiões, muitas vezes decorrendo da própria gestação. Ou para quem teve um excesso de gordura, que perdeu peso, também você consegue observar essas transformações. E a abdominoplastia nada mais é do que você remover esse excesso, fechar essa musculatura, tratar esses problemas e devolver a vida para os pacientes, que é o que a gente ouve no consultório. Doutor, agora eu estou mais feliz, eu consigo voltar às atividades, eu consigo fazer as minhas coisas que eu não fazia até então. E as pessoas acabam ganhando mais segurança também, né, doutor, quando elas conseguem resolver essa questão da pele ali na barriga, principalmente as mãezinhas, né? A questão da estria, toda ela que tem aqui abaixo do umbigo, vai embora com essa pele que o doutor retira. Dá para fazer um teste fácil em casa. Você pegar a barriguinha, você pode inclinar um pouquinho para frente, pega a tua barriga, aperta e você vê até onde você consegue juntar essa pele. Esse é o teu excesso. Isso que a gente vai remover, isso que vai sair na abdominoplastia. E a abdominoplastia, ela pode muitas vezes se estender, Flávia, para os casos muito grandes. Tem mulheres, gente, ou homens, que perderam às vezes 20, 30 quilos, né? Então tem um abdômen avental, que a gente chama. Aquela barriga caiu e muitas vezes dá a volta, gente. Vocês acreditam? Pode dar a volta, não só na frente, mas também tirar a pele do lado e das costas. E a lipoaspiração, ela também é associada a essa cirurgia para ter um melhor resultado? Se eu fizer o abdômen, eu sou obrigada a fazer a lipo ou não, doutor? Não. Até ontem mesmo, por coincidência, eu fiz uma cirurgia de abdominoplastia que a paciente, por alguns motivos, por medo, insegurança, muitas vezes, não, doutor, eu não quero fazer a lipo porque o que mais me incomoda é o excesso de pele. E realmente, ela tinha perdido peso, ela não tinha muita gordura localizada, algumas só. Mas o que chamava atenção era a barriga que realmente estava feia, né? Que ela falou, doutor, eu não consigo mais realmente nem sair de casa, eu me sinto mal, eu estou depressiva, comecei a tomar medicamento, até pensei em suicídio. Nossa. Então, é uma coisa assim, ó, que a importância, gente, que a cirurgia plástica pode trazer na vida das pessoas. Muitas vezes você está tomando medicação antidepressiva por um motivo inconsciente que te impede de voltar às atividades normais, de ter um relacionamento afetivo, de estar com mais segurança. Isso, os trabalhos científicos mostram isso, Flávia. Sabe o quanto está essa ligação da cirurgia plástica com até a vida financeira da pessoa, né? É interessante isso. Então, a abdominoplastia pode ser feita, sim,
sem a lipoaspiração. Doutor, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da cicatriz, recuperação, para quem que é indicado. O senhor continua com a gente, o doutor continua com a gente. E o doutor está aqui só dando risada, né, doutor? Tudo bem? Dando risada e concordando com tudo, né, doutor? Concordo plenamente, concordo com tudo. E a gente continua falando sobre abdominoplastia e lipoaspiração com o doutor Tiago Bodanese, que é cirurgião plástico. Doutor, tempo de recuperação. E quanto tempo demora, assim, uma cirurgia dessa? Dá para mensurar? Então, a abdominoplastia em si, remover essa pele, costurar a musculatura, pode levar de 1h30, 2h30, 3 horas, dependendo do grau desse excesso de pele de abdômen. A lipoaspiração, nas costas, no dorso, no flanco, a gente chama lateral, muitas vezes pode levar 1h, 1h30, na frente mais uma meia hora, 1 hora, dependendo da situação. Claro que quanto mais áreas a serem limpadas, maior vai ser o tempo. Por isso, o limite, gente. O limite do tempo, o limite da segurança, o limite de cada paciente, né? Como a gente estava conversando antes, não dá para limpar o corpo inteiro. A gente tem que fazer por partes. Mas a gente pode aproveitar dessa gordurinha que muita gente acha que é ruim e pôr em áreas específicas, né? No bumbum, por exemplo. Pode pôr no bumbum, pode desenhar musculatura. Então, isso pode ser trabalhado, sem dúvida. A gordura é boa, ela só tem que encontrar seu caminho. É o lugar isso? certo, né? Ô, doutor, quando a gente fala da questão da lipoaspiração, tem um limite? Então. Como que sai essa gordura? É líquida? Então, boa pergunta, gente. Vamos lá. Qual é o limite da lipoaspiração? São vários fatores, vários critérios. Primeiro, a gente tem que ver o seu peso. A gente tem que calcular em torno de 5 a 7% do peso corporal é o limite da lipoaspiração. Entendi. Porém, isso pode ser variável. Variável pela quantidade de áreas a ser limpada, pelas cirurgias associadas, pelo teu hemograma. A gente faz um exame de sangue para ver como está a hemoglobina, como está o hematócrito. Tudo isso é importante para a gente avaliar e ver os limites. Até quanto fazer dessa lipoaspiração, acima de um limite, podem ter riscos. Quais são os riscos? Riscos de uma hemorragia, riscos de uma trombose, riscos de infecção, risco de depletar o paciente de uma desidratação, mas a gente trabalha dentro da segurança. Isso é importante, gente. Cada vez mais a medicina, a cirurgia está evoluindo e já evoluiu muito. Então, as técnicas cirúrgicas hoje estão muito melhores, tanto na parte manual quanto na parte de equipamentos e medicações. Evoluiu muito mesmo. Antigamente, o paciente ficava internado no hospital alguns dias. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu trabalhei no último ano, os pacientes vão embora no mesmo dia, Flávia. Você imagina a evolução disso, de cirurgias grandes, de lipoaspirações grandes feitas e o paciente ir embora no mesmo dia. Porque existe sim uma estrutura para oferecer uma técnica. Então, é importante esse limite. E a gordura que você perguntou, a gente injeta uma substância com soro, adrenalina, muitas vezes outros medicamentos. E hoje existem aparelhos que ajudam também a diluir mais essa gordura. Deixar essa gordura mais como se fosse um azeite, com mais fácil remoção. Então, isso dá menos fibrose, dá menos hematomas, tudo isso. Porém, gente, paciente, você que quer fazer uma lipoaspiração, abdominoplastia, presta atenção, informe tudo ao seu médico antes da cirurgia. É comum os pacientes, muitas vezes que fazem academia, estarem tomando hormônios, suplementos, muitas vezes não informam o médico ou estão continuando usando e tem alguns medicamentos que não podem ser usados, porque eles retêm líquido, eles têm mais chance de causar inchaço. Outra coisa, paciente que faz academia, excelente. Tá? A gente opera muitos pacientes que fazem academia. Porém, lembre, você tem uma firmeza maior na tua pele. A tua gordura muitas vezes pode ser mais endurecida. Então, pode existir mais chance para fibrose pós-operatória. Então, tem que ter um cuidado pós-operatório acentuado. Então, isso, Flávia, que você perguntou da gordura, é muito interessante. Gente, cada paciente tem uma gordura diferente. Tem paciente que tem gordura mole, tem paciente que tem gordura mais dura. A gente quantifica isso, 1, 2, 3, o tipo de gordura. Então, isso é interessante também as pessoas entenderem que o resultado não é igual.
Entendi. Doutor, o nosso público está participando. O doutor, quando fica lipando, deve pensar assim, esse daqui comeu muito x-bacon, esse aqui comeu muita pizza. Que é onde vem essa gordura que, né, se deposita ali e não sai. Sabe o que é pior? Quando a gente conhece o paciente, daí a gente já sabe, ó, isso aqui sabe. A Claudete. Oi, Flávia. Ela tem 4 filhos e a barriga ficou flácida. Dá para resolver com a cirurgia? Então, Claudete, eu acredito que você deva ter um grau de flacidez bem acentuado, justamente por ter 4 gestações. Gente, os pacientes muitas vezes chegam no consultório com a barriga tão aberta, tão proeminente, que parece que ela está grávida ainda. Existe sim, dá para fazer o tratamento no teu caso, Claudete. Eu sugiro que provavelmente você faça um ultrassom do abdômen e diagnostique se você tem essa diástase do reto. Essa musculatura abriu, muitas vezes abre 2, 3, 5, 7, 10 centímetros, gente, é bastante. Ontem mesmo na cirurgia eu medi, estava quase 10 centímetros aberto. Nossa. Então a gente tem que fechar essa musculatura. Isso vai te resolver o problema daquele estômago alto, aquela barriga grande, né? A Patrícia. Oi, Flávia, sua linda. Obrigada, Pati. Diz para o doutor Bodanese que deveria ter um carnê para custear esse procedimento dos sonhos. Beijos no coração. Então, Patrícia, a notícia boa é que não é um carnê, mas já existe sim você fazer um pré-pagamento, pelo menos lá na clínica que a gente trabalha, você pode planejar a tua cirurgia para o final do ano e fazendo aquela poupancinha, né? Você vai pagando antecipadamente para você conseguir realizar e resolver o teu sonho. Realizar teu sonho e resolver o teu problema, né? Na verdade, isso existe. Marcinha, boa tarde, Flavinha. Gostaria de saber quanto está a consulta e se temos descontos por estar assistindo o Ver Mais. Gostei da ideia, hein? E quero fazer abdominoplastia e masto com próteses. Beijos e bom feriado. Beijos, sua linda. E aí, doutor? É com o doutor. Daí, Marcinha, uma notícia boa. Estava conversando com a Flávia no intervalo aqui. A gente vai sim, até agora o Dia dos Namorados chegando, a gente vai sim ajudar. Quem está assistindo o Ver Mais, liga lá. Avisa que está assistindo, que a gente vai sim beneficiar quem tiver Coloca o Instagram, gente, na tela, porque daí o nosso público já vai lá no Instagram, já pega o contato ali, já tem um link para falar direto com a secretária, né, doutor? Sim. Tem mais? A Sheila está arrumando a pergunta do nosso público. Quando a gente fala da questão da cicatriz, né, doutor? Depende da quantidade da abdominoplastia, no caso, né? Da quantidade de pele? É uma cirurgia que eu já fiz, estava falando para o doutor, já faz muito tempo, né? Faz 11 anos. E eu tinha muita pele. A minha cicatriz, ela ficou grande, assim, grande mesmo, assim, de um... Quase deu a volta. Quase deu a volta. Mas o resultado foi muito bom, porque o médico explicou na época que se não tivesse puxado tudo, não ia ser o resultado assim eu contando para vocês que a minha cinturinha não é de nascença, né? Mas tá linda, né? Olha só. Por que eu faço isso? Tá super feliz, animada, eu bonita, confesso, assim, confiante. Isso mudou muito. Mudou muito. Tu sabe, Flávia, aqui eu vou te falar uma coisa bem sincero. Pelo menos para os nossos pacientes, a queixa da cicatriz é muito pequena. Não, eu não estou reclamando não, só estou comentando. Por quê? Porque assim, primeiro a gente explica bem para o paciente que a cicatriz, ela não é uma decisão nossa, é um que precisa ser feito. Como no teu caso, se tem muita flacidez, se tem muita pele sobrando, a gente tem que tirar aquela pele, não tem por que deixar. Não tem como tirar se não deixa a cicatriz. Mas qual que é a notícia boa, gente? A cicatriz, ela fica na preguinha do biquíni, da calcinha. Se precisar ir para trás, ela vai na preguinha. Geralmente fica como se fosse uma cesárea estendida um pouco. Existem casos, infelizmente, às vezes o paciente perdeu lá 30, 40, 50 quilos, tá? Ou pós-bariátrico. O que acontece? Muitas vezes tem tanta pele, Flávia, que tem que tirar que âncora, a gente chama, tá? Mas isso é raro. E mesmo assim, muitas vezes a cicatriz evolui de uma forma boa. E o umbigo, gente, o umbigo é importante. Como é que vai ficar o umbigo? O umbigo, ele é o teu próprio umbigo, tá? A cicatriz fica lá dentro, escondidinha, porque o umbigo já é uma cicatriz. Mas, por exemplo, ontem mesmo eu operei um paciente que o umbigo dela estava totalmente para a direita. A gente procura, o quanto der, centralizar esse umbigo. Então, dá uma olhadinha em casa aí, onde é que está teu umbigo? Se ele está bem no meio. Muitas vezes ele está para um lado, está para o outro. Agora, levantando a camiseta. Eu estou de vestido, não dá para olhar o umbigo, mas sabe que meu umbigo era... olha, você está falando, eu estou me identificando. Eu tinha... Gente, como é que era o nome do brinquinho que usava aqui? O piercing. Tinha isso. E aí, pensa...
Subi 25 quilos na gravidez. Pensa o estado que ficou esse umbigo. Consertaram. A Grace, quero saber se o Dr. Bodanese faz cirurgia plástica no rosto, rejuvenescimento para pessoa acima de 65 anos. Com certeza, Graça. Assim, ó, é uma das cirurgias mais realizadas nessa idade, porque depois dos 40 começa a acentuar. Então, lá pelos 40, a gente consegue puxar um fiozinho, dar uma melhoradinha com tratamentos, muitas vezes não cirúrgicos. O bom é a gente ir cuidando já desde cedo. Isso. Aí, muitas vezes nos 60, a gente tem uma graduação bem interessante, assim, ó. Vou explicar para você. Até os 40 começa a acentuar o bigode chinês. Depois dos 40, 50, começa a ter bigode chinês, começa a ter o jaw aqui e começa um pouquinho da papadinha, alguma coisa no pescoço. Depois dos 50, ela está se escondendo. Depois dos 42, ele está falando assim, a papada, o bigode. Pode continuar, doutor. Depois dos 50, 60, a gente tem, além do bigode chinês, cai essa região aqui, essa região do jaw, acentua essa queda, o rosto se torna um pouquinho mais quadrado e lá pelos 60, 70 tem mais sinais no pescoço. Então você puxa assim e você vê que tem uma flacidez maior ainda no pescoço. Então aí 70 anos, 80 já vai ter uma aparência mais envelhecida. A gente recomenda o que a Flávia falou, procura um tratamento antes para que você consiga se mantendo bonita. Não ter aquele caso de você estar tão caída que tem que ficar repuxado. A gente prefere fazer uma cirurgia mais cedo para você ficar num aspecto mais natural, não ficar com aquela cara repuxada artificial. Mas o legal, né, doutor, eu não tenho mais tempo, mas eu quero complementar que eu fiz cirurgia plástica faz 11 anos e eu vejo que hoje em dia é tudo muito mais natural, é o que a gente estava comentando. Mesmo a barriga, que você vai puxar todo o abdômen, você vê as barrigas hoje em dia, elas são mais naturais, parece que a pessoa realmente tem aquela barriga mais sequinha. O rosto também, antigamente quando a gente via uma cirurgia assim, parecia que, meu Deus, que puxaram a pessoa aqui, né? E agora não. Flávia, graças a Deus, as coisas vão melhorando, né? Tanto na técnica cirúrgica quanto também na recuperação. Graças a Deus, a gente sempre procura ter um conhecimento, buscar se aperfeiçoar. Repete seu WhatsApp que a Sheila está mandando a gente embora, doutor. Seu WhatsApp não, a gente passar melhor não passar o WhatsApp aqui. É o Instagram. Passar o Instagram, Clínica Bodanese Oficial. Obrigada, ótimo feriado. Nossas conversas são sempre incríveis e tudo que a gente puder, né, ajudar as mulheres e os homens a terem autoestima, sempre é muito bacana, é sempre muito bem recebido pelo nosso público. Tchau, doutor. Um beijo.